Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, a ênfase durante todo esse mês de maio, ela esteve alicerçada em uma palavra de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Em todas as mensagens, a ênfase foi a mesma: atitude. Atitude. Serve-se a Deus com atitudes. Adora-se a Deus com atitudes. Iluminamos a luz de Cristo com atitudes. E essas atitudes devem ser a partir de nossos lares, de nossa casa, de nossa família, de nossas vidas. Eu, você, nós, sal da terra e luz do mundo, em casa, no lar. E o meu lar, o seu lar, os nossos lares precisam ser o melhor lugar do mundo para estarmos. Pedacinho do céu. Amém, irmãos? Pedacinho do céu. Porque onde está o povo de Deus, ali está uma embaixada de Cristo. Onde está um filho e uma filha de Deus, ali está o reino do Senhor. Eu e você, nós. E para meditarmos essa noite, como um encerramento simbólico desse mês, Minha Família Preciosa, é um fechamento simbólico, porque esse propósito precisa perpetuar. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para a vida toda. Esse foi um mês atípico, vamos dizer assim, mas é algo que precisa ser comum em nossas vidas. E é uma ênfase que precisamos ter de buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. É o primeiro grande mandamento, não é, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu te convido para meditarmos nessa noite em um belíssimo salmo que eu gosto muito, que eu já li, já reli, já meditei, já destrinchei, já olhei dicionário, já busquei todos os significados, que é um salmo que fala sobre família, sobre o lar. É o Salmo 127, extremamente significativo. Você pode falar assim, isso eu já conheço, estou careca de ouvir. Mas precisa sair da esfera da teoria e ir para a esfera das atitudes e vivermos à luz desses princípios estabelecidos por Deus, para que o meu lar e o seu lar e o nosso lar seja o melhor lugar do mundo para estarmos, para que a luz brilhe com intensidade para a glória do nosso Senhor. Vamos fazer essa leitura, apenas 5 versículos. Vamos ousar em fazer todos esses 5 versículos em uma só voz, juntos, com boa disposição para a glória do nosso Deus. Salmo 127, vamos todos juntos, vamos iniciar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que teu Espírito Santo aplique a tua palavra em nossas vidas, a ponto de nos mover, de nos levar a atitudes concretas, de agirmos, ó Pai, e reagirmos em conformidade com a tua vontade. Ó Pai, em sintonia com os princípios estabelecidos na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada vida que aqui se encontra, por cada lar aqui representado, e que tua bondosa mão continue nos guiando, nos fortalecendo, nos animando e nos despertando e avivando a tua obra em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Pai, certos de que a tua presença se faz em nosso meio, certos de que o teu Espírito Santo fala aos nossos corações, e gratos ao Senhor por ter nos amado com amor tão intenso e tão grande. Pai, nós te louvamos por isso, rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, esse belíssimo salmo, em sua primeira parte, ele ressalta para nós
duas das principais necessidades básicas de um ser humano, de uma família. E quais são dessas tantas necessidades básicas? Nós podemos destacar duas delas, estão aí entre as principais: provisão e segurança. Quem nos dias de hoje não diria que essa é uma necessidade de extrema importância? Provisão e segurança. E esse salmo nos inicia dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, em vão buscamos a provisão, em vão buscamos com o nosso esforço ganhar o pão de cada dia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a polícia, as forças armadas, em vão vigia a sentinela. Provisão, segurança. Duas das principais necessidades básicas de todo ser humano, de toda família. Quem de nós não nos abatemos, nos abalamos, quando chega a nós o desemprego, quando chega a nós as dificuldades financeiras, quando nos falta o recurso para o pão de cada dia, ou para os cuidados básicos, uma provisão, que precisamos da nossa provisão diária. Quem não se abala? Quem não se aflige? Quem não se preocupa? Todos nós. Isso é errado? Até certo ponto, não. Eu e você somos humanos, carne e osso. Nós estamos vivendo na carne, nós somos abalados, mas não muito abatidos. Nós somos afligidos, mas não nos desesperamos. Mas enquanto vivemos essa vida, nós estaremos à mercê dessas dificuldades. Quem de nós não se abala com notícias de assalto, com notícias de invasão, com o risco ao sair de casa? Pais e mães, principalmente mães, eternas corujas, não é? Quando o filho sai, o coração fica apertadinho. Quando a filha sai, o coração fica apertadinho. Quem de nós não ficamos abalados, preocupados com questões de segurança? Todos nós, em maior ou menor intensidade. E o texto inicia trazendo para nós essas duas necessidades básicas e principais do dia a dia de uma família. Quem de nós não se abala quando estas esferas de necessidade não são mexidas? E às vezes aprova a Deus até mesmo nos provar nessas áreas, para que a gente perceba como está a nossa fé alicerçada, não é? Às vezes passamos por tribulações nessas áreas, para vermos como eu estou, quando o Senhor tira uma mãozinha de cima assim. Que o Senhor nos conduz, né? Como um pai que ama, escoltados pela sua graça. Fala assim: eu vou tirar uma mãozinha para ver a reação do meu filho e da minha filha. E aí vem algumas tribulações, algumas dificuldades, e muitas vezes reagimos, não é? Abalados, entristecidos, aflitos. Isso faz parte da nossa caminhada humana. Mas o texto traz uma condição, e uma condição que está centrada em atitude. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, e essa condicional está vinculada não à atitude do Senhor, mas à nossa e à minha atitude, de fazermos do Senhor o nosso alicerce contínuo, atitude, de estabelecermos no nosso lar um lugar de adoração, um lugar de compromisso, um lugar de vivenciar as misericórdias de Deus, um lugar de compartilhar o amor de Deus. Se o Senhor não edificar, é uma condição que está alicerçada nas nossas atitudes, nas minhas atitudes, de buscar ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha disposição. É independente do seu papel na sua família, de repente toda a sua casa é evangélica, de repente parte da sua família é evangélica, de repente somente você é evangélico. Mas ainda assim, é uma condição que desafia as nossas atitudes em relação a Deus. Se o Senhor não edificar a casa,
pais, mães, filhos, irmãos. Nós somos esses embaixadores. Nós somos os agentes, para firmarmos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso contentamento, a nossa expectativa no Senhor. Independente do outro. Independente do cônjuge, independente do irmão, independente do pai, da mãe, dos filhos. Nosso alicerce precisa estar firmado no Senhor. E aí sim, nós podemos pensar na parte final do verso 2, não é? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aí sim nós podemos pensar nesse conforto que esses versículos trazem para nós. Como o pastor Felipe iniciou a abertura dessa momento devocional, nós não podemos nos acomodar e na virada de maio nos esquecer desse propósito que precisa ser um propósito firme, estabelecido em atitudes claras e concretas. Nós precisamos nos firmar e nos fortalecer no Senhor, independente do outro. E fazer tudo o que está ao meu alcance para que a minha família seja impactada por mim. Meu testemunho, minha vida de oração, minha vida de entrega, minha vida de obediência às Escrituras. Na sequência, esse salmo fala para nós da herança do Senhor, os filhos. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A parte final do verso 5 fala para nós de não ser envergonhado. Meus queridos irmãos, quando é que nós envergonhamos o Pai Celestial? Quando nós resolvemos desobedecê-lo. E quando é que os filhos envergonham os pais? Quando eles resolvem desobedecer os pais. Nós estamos inseridos numa perspectiva, uma proporção muito menor, na perspectiva que Deus vive em relação a nós e nós em relação a Deus. Deus, enquanto Pai, cria filhos que têm direito de escolha, que Ele nos deu. E nós, filhos, se não escolhemos abrir mão das nossas vontades e obedecê-lo, se nós escolhemos seguir os impulsos do coração, com certeza nós vamos desagradá-lo e envergonhá-lo. De igual forma, nossos filhos, que são essas flechas na mão do guerreiro, se não escolhem por amor aos pais ouvir e obedecer e abrir mão de seus impulsos e seus desejos e de forma sensata obedecer aos pais, a vergonha entra. Então a condição ainda está estabelecida. Se nós, enquanto filhos, não escolhemos obedecer às Escrituras, nós envergonhamos o Pai. E queridos meninos e meninas, que serão sempre os nossos meninos e meninas, para o pai e para a mãe, os filhos sempre serão os meninos e as meninas. Enquanto nós não abrimos mão de nossas vaidades e nos enquadrarmos, estabelecendo a palavra de Deus como alicerce para as minhas escolhas, a vergonha entra. A vergonha entra no lar, na família. Porque nós, cada um de nós, dentro do seu papel, precisa estabelecer firmemente: o meu alicerce é a palavra do meu Pai eterno. Isso serve para o pai, para a mãe, para os filhos, para os irmãos. E quando nós estabelecemos esse firme propósito em nosso coração, em acatar as Escrituras, e isso afeta todos os nossos níveis de relacionamentos, com certeza vai repercutir num lar que é o melhor lugar do mundo para se viver. No lar onde vai reinar o amor, a cooperação, a compreensão, o respeito, o sacrifício, a entrega, o perdão. Tudo isso faz parte de uma resposta de um coração temente ao Senhor. De um coração que estabelece o Senhor como um firme firmamento do seu lar, da sua vida. Então não importa se você é filho, se você é pai, se você é mãe, se você é irmão. Importa é a sua atitude em relação a Deus e a sua palavra. Com certeza,
O seu relacionamento familiar vai continuar sendo um relacionamento estabelecido nessa condição, que o Senhor edifica a minha vida no meu lar, independente da família. De igual forma, nessa família IPE, nossa família é preciosa para o Senhor. Quando o Senhor está olhando para nós aqui e agora, Ele não está vendo famílias, Ele está vendo uma família, a família dEle, comprada com o sangue de Cristo. Romanos 8 diz isso para nós com muita propriedade. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos esses irmãos de uma única família, família de Deus. E se estabelecermos esse firme fundamento, o Senhor é o meu alicerce, essa família IPE também será o melhor lugar do mundo para estarmos, para vivermos, para cooperarmos, para darmos suporte, para nos abençoarmos. Assim como tem que ser no lar, se estendendo a família da fé. Então se cumpre a condição estabelecida nesse verso, nesse Salmo 127. O Senhor passa a edificar, o Senhor passa a governar. E aí sim, não seremos envergonhados ante as dificuldades da vida, ante os inimigos que são tantos, internos e externos. No nosso lar, se pais não conduzem os seus filhos para a glória do Senhor, mais cedo ou mais tarde a vergonha entra. De igual forma na família da fé. Se nós, líderes, independente do nível de liderança, não procuramos desenvolver nossas lideranças para a glória do Senhor, mais cedo ou mais tarde a vergonha entra. Então, em ambos os casos, no micro e no macro, na família que serve ao Senhor, precisamos ter a atitude de firmar o Senhor como o principal alicerce de nossas escolhas, de nossas vontades, de nossas decisões. Minha atitude visar unicamente agradar o meu Pai. Aí sim, essas condições estarão correspondidas. Aí sim poderemos descansar e receber do Senhor enquanto dormimos. Porque o Senhor é fiel. Meu querido, minha querida, não tenha dúvida nenhuma. O maior interessado nessa família é Deus Pai. Jesus veio, não foi à toa, por mim e por você. O maior interessado de que a sua família brilhe a luz dele é Deus Pai. Porque ali se estabelece o pleno testemunho de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Senhor. Então, onde buscar forças? Como nós cantamos. Onde buscar forças? No Senhor. Buscar nele, esperar nele, confiar nele, independente das circunstâncias. Independente do mundo que nos cerca, independente do outro. Eu tenho visto, tenho ouvido e nós temos percebido como é diferente quando nos entregamos e buscamos a palavra de Deus com vontade, com disposição, como isso mexe no nosso interior, como isso sacode as nossas escrituras e nos mostra que podemos melhorar, podemos nos aperfeiçoar e amadurecer ainda bastante para a glória do nosso Pai. Amém, irmãos? Então pensa por um instante nas suas atitudes e como elas precisam ser aperfeiçoadas para que a luz do Senhor brilhe através de você na sua casa. Como eu e você podemos salgar a nossa casa, a nossa família, tanto a família de sangue quanto a família da fé. Como eu e você, nós podemos impactar essa cidade que tanto carece da luz de Cristo. Feche os seus olhos. Se o Senhor não edificar e ser o firme fundamento da sua fé em todas as áreas, em vão são os nossos esforços, individuais, familiares ou coletivos. O Senhor precisa continuar edificando e fortalecendo, mas a resposta, as atitudes, somos nós que precisamos dar e ter para a glória dele. Feche seus olhos. Coloque-se diante do Senhor como um embaixador no seu lar, como um filho rendido aos pés do Pai.
Ore ao Senhor e busque ao Senhor. Senhor, me dê força para cumprir aquilo que eu preciso, que eu sei que eu preciso fazer e muitas vezes não tenho cumprido, para ter as atitudes que eu preciso ter. Que o Espírito Santo não nos encher da sua graça. E se não buscarmos esse contínuo enchimento, mais cedo ou mais tarde nós esmorecemos. Mais cedo e mais tarde, ou mais tarde, nós esquecemos quem nós somos e a quem nós servimos, a partir de nossas casas.